CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Olá, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes da CBN. Gilberto, a partir de hoje tem mudanças nos critérios e exigências da Anatel, não é isso? Para provedores de internet. Previsão de serviço mínimo de 30%. Isso, exatamente. Ainda acho muito pouco. É uma vergonha, na verdade. Para ser sincero, Fernanda, a gente tem uma lei... E a lei me garante 30. 30, exatamente. Ou seja, uma lei. E pior que tem uma lei que fala exatamente, dá esse tipo de prerrogativa para o próprio provedor. Então, a partir de hoje, dia 1º de novembro, os provedores de internet de todo o Brasil são obrigados a entregar uma velocidade mínima instantânea de 30% do que foi contratado pelo assinante. Então, para a gente traduzir aqui para os nossos ouvintes, se ele contratou, por exemplo, 10 megabits por segundo de acesso à internet, na verdade, de garantia que ele tem de acesso vai ser de 3 megabits por segundo apenas, né? O que é, obviamente, muito pouco. Daqui a um ano, na verdade em 1º de novembro de 2014, esse limite vai subir para 40%. Então, só no ano que vem. Então, essa elevação da velocidade, inclusive, chega numa hora em que, agora, recentemente, há 2 semanas atrás, a Anatel fez uma grande pesquisa em todos os provedores nacionais e a Vivo, a TIM e a Oi não cumpriram nem o que tinha antes estabelecido, que era 20%. Então agora aumentou-se para 30%, vamos ver como é que isso vai funcionar. Essa limitação, Fernanda, ela vem acompanhada de outros parâmetros, viu? Inclusive, por exemplo, velocidade instantânea é 30% do que foi contratado pelo assinante. A velocidade média, né, ou seja, agora a média durante todo o mês, é de no mínimo 70%. Então, ou seja, é obrigado que o provedor forneça ao assinante pelo menos 70% da velocidade máxima contratada na média do mês. E olha só, uma disponibilidade de até 99% em 90% das medições. Então veja que são parâmetros realmente estritos, né? E agora vamos esperar que os provedores que não cumpriam nem o que tinha antes, cumpram pelo menos o que agora tenham daqui para frente, né? Com essa limitação da Anatel. E como agora, é que a gente mede isso? Na verdade, a Anatel ela fez contratou, na verdade, montou um esquema de monitoramento com pessoas físicas. Ela colocou um pequeno aparelho em cada uma das máquinas, de vários assinantes que se propuseram voluntariamente a receber esse aparelho. Esse aparelho coleta dados ao longo de todo o dia, ao longo de todo o mês, e envia para a Anatel, que faz uma tabulação e depois se divulga, né, os resultados. Agora já foram divulgados os resultados para Rio de Janeiro, São Paulo e outras capitais, e agora para novembro está previsto a divulgação dos resultados aqui para o Espírito Santo, inclusive, né, de provedores capixabas aqui, para a gente saber como é que está o provimento de acesso aqui no Espírito Santo e na capital do Espírito Santo. Mas assim, no meu dia a dia eu não consigo medir. Você tem alguns aparelhos, tem alguns aplicativos que você pode usar. Tem aparelhos como o próprio velocímetro, né, que é só procurar no Google chamado velocímetro, vai encontrar, né? E tem um outro aparelho do próprio CGIBR, que é o órgão que administra a internet no Brasil, que chama-se Siminet. Siminet, procurar também no Google, ele vai achar. Siminet tem um aplicativo, você instala no seu computador e ele faz uma medição da velocidade de internet do seu provedor para você saber se ele está dentro, pelo menos, no mínimo desse parâmetro, né, que você tem contratado aí pela Anatel. Vamos ver, ainda assim, a internet brasileira é muito cara e tem uma performance muito menor do que os outros lugares que a gente encontra por aí. Então, realmente, infelizmente, é uma vergonha ter essa limitação de, no máximo, né, 30%, né, que seria o adequado no entendimento da Anatel para o provimento de internet para os internautas. Muito complicado. Gilberto, a gente tem já algumas perguntas e eu começo com o Austri Júnior. E ele pede o seguinte: olha, ele gostaria de saber se existe algum aparelho smartphone que dá a opção de desligar a função telefone para não receber chamadas enquanto ele ouve rádio ou música. Legal, obrigado, Austri, pela participação, pelo envio da pergunta. Tem sim, na verdade, a função é a função avião. Ou seja, praticamente todos os smartphones têm uma chamada função avião, que você, quando ativa essa função, ele desabilita todas as funções de Wi-Fi, de Bluetooth e de telefonia celular. Então o aparelho fica apenas como um computador, vamos chamar assim, né? Então ele pode ouvir lá os áudios que tem gravado lá no seu smartphone, ou pode assistir os vídeos que por acaso tenham também lá no smartphone, e ele não vai ser perturbado com ligações nem torpedos que chegam para o aparelho, né? E aí quando ele quiser voltar de novo a ter contato com a rede de 3G ou de 4G ou receber os torpedos, é só ele voltar lá e desabilitar a função de avião.
Ok. Tem mais uma, é da Juraci, e ela quer uma sugestão para a contratação de um aparelho celular nos Estados Unidos, na Flórida, para uso durante dias de férias, considerando inclusive o uso do aparelho próprio que ela utiliza no Brasil. Que opções existem? Bom, Juraci, a opção que você... Obviamente, uma opção é você contratar do seu plano, da sua operadora, um serviço de roaming, que é ativar o seu número de telefone lá nos Estados Unidos, né? Isso é uma opção que é possível, só que ela é muito cara, né? Ou seja, o valor porque se alguém ligar para você aqui no Brasil, na verdade o seu telefone vai tocar nos Estados Unidos e você que vai arcar com o custo da ligação internacional, caso você atenda o telefone lá nos Estados Unidos. Então essa é uma opção, mas eu não recomendo porque realmente é muito caro, né? Inclusive essa é uma das explicações de por que é tão caro, né, a ligação telefônica usando o smartphone ou o telefone lá nos Estados Unidos. Uma opção que você tem é comprar, e ele tem várias lojas lá de eletrônicos que vendem isso nos Estados Unidos, um chip de uma operadora local. E você compra esse chip, ele tem validade normalmente durante um mês, em que você tem normalmente plano de dados ilimitado e ligações locais, né, que também é ilimitado também, não faz ligação internacional, que aí você vai pagar por isso. Mas com esse chip que você comprou lá nos Estados Unidos, você pode usar um plano de dados de forma ilimitada. Então você pode usar um Skype, por exemplo, no aparelho, mais esse plano de dados, e fica bem barato, né? Esse chip custa em torno de uns $15, né? E você paga só esse valor de $15, ele vale durante um mês a partir da sua ativação, né? O que você tem que observar é se o seu aparelho, o seu smartphone que você está levando para os Estados Unidos é compatível com a operadora do chip que você está comprando lá. Então você tem que checar isso com o vendedor lá nos Estados Unidos, que vai te vendendo o chip, para saber exatamente se essa situação que você tem dessa ligação no ambiente da internet lá nos Estados Unidos ou do provedor de internet nos Estados Unidos. Olha, o Neto, ele teve problemas no aplicativo do 9. Na verdade, ele disse que foi um amigo que baixou o aplicativo no celular dele e não virou a agenda. Será que ele precisa de outro aplicativo? Está perguntando o Neto aqui. O celular dele é Samsung Dual Chip Smartphone. Então, se ele usou, assim, é a primeira pessoa que eu vejo que reclama sobre aquele aplicativo que a gente deu a dica aqui, que era o novo Dígito BR, que é o para Android, né? Que esse aplicativo que ele deve ter usado lá. Se foi esse aplicativo, é raro. Baixa de novo, pode ter tido alguma falha. Pode ter tido alguma falha. Agora, uma coisa importante é o seguinte, que agora eu me lembrei, inclusive teve um problema que eu recebi de um e-mail de um ouvinte também durante a semana, é o seguinte: a agenda não atualizou também, só que os números de telefone que ele tinha armazenado estavam no chip, não estavam no telefone. Aí o aplicativo não consegue atualizar. Ou seja, porque você pode armazenar a sua agenda de telefones no telefone, na memória do telefone, ou no chip, né, exatamente no chip do aparelho. Né? Se os números no chip, ele não consegue atualizar, porque ele não consegue mexer no chip lá, o aplicativo. Mas poucas pessoas usam esse recurso de guardar no chip, até porque você não consegue sincronizar com outros, com Google, com outras agendas externas. Então você normalmente coloca a sua agenda na memória do smartphone. E essa agenda é que o aparelho vai conseguir atualizar para isso. Então, ficar esperto para saber exatamente se tem ou não. Tem como ele copiar os números do chip para dentro da memória do aparelho também. É uma opção da própria agenda. Então pode ter acontecido isso. Exatamente. Né? Faz o teste, depois nos avisa. Isso aí. Bom, na dica de segurança da semana, a gente tem mais uma listagem, né, do Procon de São Paulo. Exatamente. Com pelo menos 300 sites problemáticos. Isso. O Procon relacionou uma lista lá de sites de locais que não são confiáveis na internet. Então, ele fez esse trabalho já e essa lista vem crescendo ao longo do tempo. No começo do ano ela começou com 200 sites, foi aumentando e agora tem mais de 300 sites. Na verdade, 323 sites que foram relacionados pelo Procon de São Paulo e que não são recomendados. São sites que não são recomendados para compra porque apresentaram algum problema, né, no fornecimento de produtos, no atendimento dos clientes em relação a isso. Quem quiser, então, agora estamos chegando perto do Natal, né? Tem muita gente que já começa a pensar nos seus presentes de Natal, em comprar via internet os seus presentes de Natal. Então é bom, antes de comprar, antes de entrar lá no site, dá uma consultada lá na lista do Procon. Quem quiser mais informações, o site é www.procon.sp.gov.br. Entra lá, baixa o PDF, que é uma listagem lá, e aí você pode consultar se o site que você está pretendendo fazer a compra está relacionado nessa listagem ou não.
Ok, vamos para os destaques da semana, então? Vamos lá. Então, o primeiro destaque da semana, Fernanda, foi o Facebook, né? O Facebook já vigiava a gente de tudo quanto é jeito, né? As fotos que a gente postava, comentários que a gente fazia, locais que a gente curtia, e agora ele vai vigiar também o movimento do mouse. Ou seja, onde o usuário coloca o mouse dentro da tela, porque ele quer saber exatamente qual é o interesse que o usuário tem dentro da tela. Então, se você fica com o mouse parado sobre uma foto durante muito tempo, esse comportamento vai ser monitorado pelo Facebook para ele saber exatamente qual é o interesse dos seus usuários. Então veja, nem agora a posição do mouse é mais uma questão, a nossa privacidade está cada vez mais exposta nisso aí, né? Outra notícia da semana também foi a loja da Apple. Os amantes da Apple estavam torcendo lá para que viesse definitivamente para o Brasil uma loja, mas infelizmente ela vai ficar para 2014. A Apple comunicou essa semana que está tendo muitos problemas de contratação de pessoal qualificado aqui no Brasil. Olha só que coisa. E aí, por causa disso, ela vai ficar para ser inaugurada entre fevereiro e março de 2014. Então, quem estava pensando em fazer suas compras de Natal na loja da Apple aqui no Brasil, não vai ter só em fevereiro ou março do ano que vem, né? Falando em Apple ainda, temos um problema que na semana passada falamos da Samsung, né, que tinha problemas de bateria no S4, lá na Austrália. Agora, a Apple também está enfrentando problemas e admite que tem problemas com a bateria do iPhone 5S. Ela reconheceu essa semana que um lote de iPhone 5S saiu de fábrica com a bateria defeituosa. Ela demora muito tempo para carregar e ela descarrega muito rápido. Esses aparelhos estão sendo identificados, estão sendo trocados também pela Apple. Então, essa é uma questão que acontece, a gente vê que acontece em vários fabricantes aí. E por último, o Chrome, aquele navegador Chrome, né, que a gente usa lá no nosso computador, do Google, exatamente, vai bloquear automaticamente malwares. Então, agora o Chrome vai ter uma ferramenta na próxima versão do Chrome que vai, quando você entrar num site que tem um vírus, o próprio navegador já vai identificar e bloquear esse vírus, né, de entrada no seu computador. Bem legal, vamos esperar aí agora ansiosamente a nova versão do Chrome para ser instalada e para proteger um pouco melhor os nossos computadores, né? Isso aí, Fernanda. Muito obrigada, Gilberto. Todas as dicas e sugestões do Gilberto no quadro desta sexta-feira, dentro de mais alguns instantes, em nosso site cbnvitoria.com.br. Isso aí, Fernanda. Obrigado a você. Tudo que a gente conversou aqui vai estar lá no site do cbnvitoria.com.br e também no meu site, no gilberto.sudré.com.br. Até a sexta que vem. Até a sexta que vem, Fernanda. Um abraço a vocês, nossos ouvintes.